A psoríase é uma das doenças autoimunes mais comuns da humanidade. O que você não sabia é que ela pode ser a causa das suas dores nas juntas ou nas costas. E nesse vídeo hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre a artrite psoriásica, que é quando a sua psoríase também está causando todas essas dores no seu corpo. Eu sou o João Alho, eu sou reumatologista e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Junta Podcast. Eu estou aqui hoje para a gente falar da artrite psoriásica, meus amigos. Quero agradecer primeiramente tanta audiência que a gente está tendo aqui no YouTube, aqui no Spotify, nas outras plataformas também de áudio e de vídeo, como o Kawaii, TikTok, entre outros. Também mandar um abraço para a galera do Twitter, galera do Instagram, também que tem mandado muita coisa para a gente. Você sabe, aqui os gatos sempre participam do nosso episódio. No caso aqui o Tonico quer ver a câmera bem de perto. E ali atrás você vai ver também o Pedro Otávio, o gato persa que está tosado agora, ali no nosso enriquecimento. O Januário e o Saliente estão rondando por aí. Vamos torcer para que eles apareçam hoje. E meus amigos, tem sido um desafio muito grande falar de artrite psoriásica, porque a coisa muda muito rápido, ainda bem que muda. Muito estudo saindo, muita novidade. Eu vou te falar, eu terminei a residência lá na USP em 2019. Nossa, quanta coisa já mudou, quanta droga nova a gente já tem desde lá. E é sempre muito legal a gente se atualizar e falar sobre artrite psoriásica, especialmente aqui nas redes sociais, aqui na internet, onde a gente consegue comentar, conversar com as pessoas. Então já deixa o teu like aqui, seja no Spotify, seja aqui no YouTube, e se inscreve no nosso canal para você saber mais. E é um jeito de a gente saber que está indo no caminho certo. E é um jeito também do YouTube, do algoritmo, mostrar o nosso conteúdo para mais pessoas que podem se interessar. Só para você saber, na verdade a gente fala psoríase, fala artrite psoriásica, mas o melhor termo para a gente falar é a doença psoriásica, que hoje a gente vê que a psoríase não é mais uma coisa restrita somente à pele ou às juntas. A gente entende a doença psoriásica como uma doença de inflamação sistêmica, que a gente vai conversar ao longo do episódio, por isso que você tem que ficar aqui comigo até o final, para entender que não é só pele e articulação, entendeu? Tem muito mais coisa envolvida. Você precisa saber bem direitinho disso aí. Meus amigos, no mundo todo, 2% da população tem a doença psoriásica, tem psoríase. E aqui no Brasil, a prevalência estimada, ou seja, a distribuição da doença, é de 1,33% da população brasileira. Existe um grupo que é de muito risco para a psoríase, que são as pessoas que vivem com HIV e AIDS, ou seja, as pessoas que são os portadores do vírus HIV. A gente estima que dentro dessa população, né, das pessoas que vivem com HIV, a psoríase tem uma prevalência que varia de 4 a 6%, ou seja, né, mais de 3 vezes aí a prevalência da população geral. A gente hoje não quer falar tanto assim da parte cutânea da psoríase. Pode ser que em outros episódios a gente fale mais, mas é importante você saber que a psoríase ela é uma doença de pele que pode causar descamações e lesões eritematosas, ou seja, avermelhadas em vários locais da pele, mas principalmente nos cotovelos, que nós chamamos de faces extensoras aqui também dos braços, na palma da mão, na planta do pé, no couro cabeludo, na barba, no tronco, até mesmo na região genital, principalmente dos homens, mas também pode acontecer nas mulheres. E a gente não pode esquecer também da psoríase ungueal, a psoríase nas unhas, seja nas mãos ou nos pés. Então isso aqui é para você entender que a psoríase tem várias e várias formas e pode facilmente confundir tanto os leigos quanto até mesmo nós médicos. É bem frequente mesmo uma pessoa ter um diagnóstico tardio de psoríase porque por anos e anos foi tratando com micose ou coisa do tipo. Existem pessoas que elas vão ter a doença cutânea e também vão ter a doença nas articulações. Só para você ter uma ideia, aproximadamente 25% das pessoas que têm as lesões cutâneas da psoríase, em algum momento da vida, vão ter a artrite psoriásica. E João, eu posso ter artrite sem ter a doença de pele? Pode sim. 15% das pessoas manifestam primeiro as lesões nas articulações para posteriormente ou não apresentar nunca as lesões de pele ou apresentar posteriormente, né, em outro momento da vida. O que a gente vê na prática? Que tem muita gente que acaba recebendo o diagnóstico da artrite psoriásica, diz que não tem psoríase, aí quando a gente investiga melhor, faz um exame físico bem minucioso, você encontra ali lesões da psoríase, ou você conversa ali, às vezes até um familiar que te dá essa informação, que essa pessoa em outro momento da vida já teve problemas de psoríase, ou não procurou auxílio médico, ou não teve o diagnóstico ali apropriado. Isso é muito importante a gente falar. E meus amigos, existem pessoas que têm um risco maior de ter artrite psoriásica do que outras. São os famosos fatores de risco para ela.
e eu vou comentar um por aqui. O primeiro grande fator de risco é a duração da doença cutânea, ou seja, das manifestações de pele. A prevalência da artrite psoriásica aumenta com o tempo de doença. Só para você ter uma ideia, em quem tem 30 anos de psoríase, essa prevalência passa de 20%, né, como a gente comentou aqui. E 11 anos de doença de pele tem sido o tempo médio em que as pessoas costumam ter o diagnóstico da doença articular. 11 anos, não é tanta coisa assim. Depois que você passa dos 30, tudo parece que faz 10 anos. Envolvimento cutâneo extenso, ou seja, aquelas pessoas que não têm uma lesãozinha de pele, e sim uma doença muito avançada na pele, né? Alguns estudos mostram que tem uma correlação bem alta entre a extensão da doença de pele e a intensidade do envolvimento da articulação, das articulações, melhor falando. Comprometimento do couro cabeludo também é um grande fator de risco. As placas da psoríase no couro cabeludo podem ser isoladas ou confluentes, né? Pode se unir uma da outra. E tem tamanhos variáveis. E são considerados um fator de risco muito importante para você desenvolver artrite psoriásica. O comprometimento da psoríase no sulco interglúteo, ou seja, né, entre as duas bandas da bunda, falando português claro aqui o popular, e das regiões perianais, são lesões de alto risco, de regiões de dobras ali, que quando a pessoa tem isso, especialmente em escamas finas, tem um risco muito aumentado para ter artrite psoriásica. Comprometimento ungueal, ou seja, psoríase nas unhas, é um imenso, um enorme fator de risco para artrite psoriásica. Por quê? Porque a unha ela está integrada com o sistema músculo-esquelético. É sério mesmo. A nossa unha aqui, a gente chama da matriz ungueal, ela está muito unida com o tendão extensor, né, dessa parte aqui dos nossos dedos e com ligamentos colaterais aqui dos dedos. Os estudos mais recentes mostram que essa matriz ungueal, quando você vai a fundo estudar, ela está comprometida em até 100% dos pacientes com artrite psoriásica. Por isso que é muito importante hoje, no ultrassom do paciente com artrite psoriásica, das mãos especialmente, o ultrassonografista, em geral nós reumatologistas, nós vemos com muita cautela os folhetos da unha, porque essa relação ela é muito importante para a gente. E para os pacientes com psoríase, é claro. E uma história familiar para a artrite psoriásica, é super importante. Tem sido encontrada uma significância estatística enorme para a correlação entre psoríase e uma história familiar de artrite psoriásica com esse paciente, né, também ter artrite psoriásica. É um enorme fator de risco, tá? Só para você ter uma ideia, estudos que veem aqueles gêmeos monozigóticos, ou seja, né, que são bem idênticos mesmo, mostram que se um deles tem artrite psoriásica, o outro tem 58% de chance de ter, mostrando uma enorme predisposição genética da doença, né? Esquecendo os gêmeos, falando em familiares de primeiro grau, pai, filho, irmão, essa correlação chega a 30%. Isso é muita coisa. Só para você ter uma ideia, na artrite reumatoide é 15%. O uso de corticoides, para alguns autores, né, isso ainda é uma coisa muito polêmica, ainda não é uma coisa bem definida. O uso de corticoides sistêmicos, a gente fala pílulas, comprimidos de corticoides, em quem tem psoríase, é um fator de risco para artrite psoriásica, é uma coisa que está sendo estudada aí, talvez a gente tenha novidades nos próximos anos. E existem fatores ambientais também, fatores que não são intrínsecos da pessoa, que favorecem ali o aparecimento da artrite psoriásica em quem tem psoríase, né, como obesidade, traumas físicos, né, que é o fenômeno de Kebner, que a gente chama, um acidente também, uma coisa assim, infecções aí, especialmente pelo HIV e pela hepatite C. É importante a gente falar que a artrite psoriásica, assim como a psoríase, também é uma doença multifacetada e ela tem várias apresentações clínicas. Ela tem uma poliartrite simétrica que parece artrite reumatoide, lembra bastante mesmo a artrite reumatoide. Tem uma oligoartrite assimétrica, ou seja, em vez de ser aquela coisa igual a artrite reumatoide, são várias articulações pequenas, você vai ter de 3 a 5 grandes articulações, joelho, tornozelo, punho, e assimétrico, não é igualzinho do lado para o outro, sabe? Você pode ter uma forma que ela é predominante da interfalangiana distal, ou seja, dessa articulação aqui, a última articulação daqui do dedo, né, das falanges. Só para a gente lembrar que a gente falou isso no episódio 3, a artrite reumatoide, ela não ataca a interfalangiana distal, ela tem esse capricho. A artrite psoriásica, quase que com uma imagem, né, completando ela, existe uma forma que ela gosta de atacar com muita força, com muita voracidade, exclusivamente as interfalangianas distais, também para ficar de olho nisso. Existe também uma forma que parece muito mais espondiloartrite axial, que ela é predominantemente axial, mas tem muitas diferenças ali até nos exames laboratoriais, nas radiografias, nas ressonâncias e tudo mais. E tem uma forma que é a forma mutilante, né? Aquela forma que a gente vê o dedo em telescópio, que você realmente é muito rápido, avassaladora. Tem um ou outro paciente com ela que infelizmente ainda tem cabeçadura e não trata, mas é outra forma importante também da artrite psoriásica. E pessoal, como eu falei para vocês e prometi, né, olha, que não era só isso, não é só falar de articulação, falar de doença psoriásica, falar de artrite psoriásica é falar também de inflamação sistêmica. Você viu que eu falei de obesidade, falei de outras coisas, por quê?
porque tem tudo a ver, tem tudo a ver. Psoríase tem a ver com inflamação, e inflamação tem a ver com risco cardiovascular, ou seja, um risco maior de ter infarto, de ter AVC, de ter cirrose hepática, de ter cânceres. Então não adianta só tratar a psoríase em si, sabe? Igual como a gente conversou sobre a gota, num episódio um dia desses. É importante você tratar também outras coisas, como a própria obesidade, colesterol alto, entre outras coisas que a gente já conversou. Então não tem como mais você dissociar a psoríase, a doença psoriásica, a artrite psoriásica, de tratar a inflamação como um todo, de evitar a inflamação e de pensar no paciente como uma pessoa por completo e todos os seus órgãos e sistemas. Então a gente tem que controlar bastante esses fatores de riscos, principalmente cardiovasculares. E, pessoal, a gente tem que lembrar que a artrite psoriásica ela pode causar sequelas. É muito importante isso, tá? Pode deformar mãos e juntas, deixar uma pessoa em cadeira de rodas, deixar ela extremamente limitada e até mesmo impossibilitada de trabalhar, de exercer até mesmo o autocuidado, tá, pessoal? Então a gente, como médico, tem sempre que falar para o paciente essa verdade para poder fazer com que ele trate ali a artrite psoriásica e evite sequelas. Isso é super importante, tá, pessoal? O pessoal do YouTube, o pessoal do Spotify, até comenta aí para mim se você já sabia disso, dessa relação com inflamação, se sabia também dessa relação com obesidade, com sequelas. E para a gente conversar mais, eu vou fazer o possível para responder vocês, para a gente ter o melhor aproveitamento desse episódio. É super importante a gente falar também da uveíte. Eu gosto sempre de lembrar, assim como a unha, ela faz parte dessa transição do dedo, do músculo para a pele, a úvea, que é uma estrutura do olho, ela também é uma espécie de transição de êntese, que a gente chama. A gente falou muito de êntese no episódio de espondiloartrite. Quem tem a psoríase, quem tem a artrite psoriásica, pode ter uma uveíte, pode ter uma inflamação, ficar com o olho vermelho, especialmente é só um olho, só de um lado, é recorrente e tal. E aí a gente tem que ser mais agressivo no tratamento também desses pacientes. Então é super importante entender que a psoríase pode atacar seus olhos. E aí vamos falar um pouco agora de diagnóstico, falar de exames, né? Pessoal, na psoríase, o fator reumatoide tende a ser negativo. Apenas 10% das pessoas com artrite psoriásica têm o fator reumatoide e o anti-CCP, que nós sabemos são anticorpos super presentes na artrite reumatoide, positivos, só 10%, que é bem próximo mesmo da taxa que a população geral tem. Então, a maioria das vezes, um exame do fator reumatoide negativo ajuda a gente a pensar mais no diagnóstico da artrite psoriásica. O PCR e VHS, que são exames de inflamação, podem ser aumentados em apenas 50% dos pacientes. Geralmente são alterações muito leves, que não é tão alto como a gente vê nas espondiloartrites, mas principalmente na artrite reumatoide. O diagnóstico dessa doença, é feito através dos critérios de Caspar, ou Caspar, como você preferir. E aí você tem que ter 3 pontos do que eu vou falar agora. Se você tem psoríase atual, são 2 pontos. Na pele, né, a gente está falando. Se você tem uma história pessoal de psoríase ou familiar, é mais um ponto. Se você tem um fator reumatoide negativo, outro ponto. Se você tem distrofia ungueal, ou seja, lesões nas unhas, mais um ponto. Se você tem dactilite, ou seja, o dedo em salsicha, igual do Príncipe Charles, que a gente já falou em outros vídeos, atual ou anterior, vista por um médico, mais um ponto. E se você tem neoformações ósseas nos raios-x de mãos ou de pés, que são características da doença, você tem mais um ponto. Só para você ter uma ideia, se você fez 3 pontos aí, deu a psoríase, né? Deu a artrite psoriásica. Lembrando que da pele você só pontua uma vez, né? Que eu falei da psoríase atual ou da história dela. Isso aí tem uma sensibilidade de 98,7% e uma especificidade de 91,4%. Ou seja, isso tem uma acurácia enorme para diagnosticar a artrite psoriásica. É super, super efetivo mesmo esse critério para diagnosticar aí essa doença. E assim, meus amigos, aquilo que a gente conversou, vai tratar a psoríase, vai tratar a artrite psoriásica, dá uma geral no paciente, vê como é que está a depressão, saúde mental, vê como que está a síndrome metabólica, pressão, diabetes, colesterol alto, obesidade, vê como é que está o olho, vê como é que está o rim, o intestino também quando tiver queixa. Então, converse sobre cigarro, que não é para ele fumar, claro, converse sobre alcoolismo, converse sobre atividade física. Quem é meu paciente, quem é meu seguidor sabe que a gente cansa de falar aqui de atividade física. E eu sempre falo, tratar a artrite psoriásica é impossível sem a multidisciplinaridade, sem ter vários profissionais envolvidos. Aqui o educador físico, nutricionista, fisioterapeuta muitas vezes, oftalmologista, endocrinologista muitas vezes. Então é sempre muita gente, psicólogo, né, ajudando, fazendo cada um o seu trabalho, sem invadir a área do outro, que a gente consegue levar o paciente à remissão e, claro, a uma grande melhora da qualidade de vida. Mais uma vez o Tunico se esticando, vamos ver o que ele quer agora. O pé está dormindo. Eu senti o Januário passando em algum momento, não sei se o saliente passou. Eu vou ver isso só quando eu editar. A gente vai falar agora sobre o tratamento farmacológico de acordo com a manifestação dessa doença. Se a gente está falando daquela forma que tem aquela artrite mais periférica, para decidir como a gente vai tratar,
se vai ser só com anti-inflamatórios, se vai ser com metrexato, se vai ser com biológico. A gente vai levar em consideração várias coisas, como a gravidade da doença, o número de articulações acometidas, se tem erosões, sequelas ou não, como é que está esse negócio. A gente tem uma coisa de bem diferente aqui, que na artrite psoriásica, como em todos os pontos do artrite, que é diferente das outras doenças reumáticas, a gente não usa corticoide. Aqui o corticoide sistêmico não tem papel, ele não melhora tanto assim e até pode piorar as lesões de pele. A gente só usa corticoide na artrite psoriásica se for para fazer infiltração dos pacientes, ou em raros casos, em algumas crises em que o paciente não pode tomar anti-inflamatório, por exemplo, um renal crônico, alguma coisa assim. E aí a gente também tem que falar que se o paciente tiver a forma mais axial da doença, mais coluna e pescoço, medicações como metrexato, sulfasalazina, leflunomida não vão ser tão efetivas assim. Esse paciente, depois do uso do anti-inflamatório e não melhorar com 2 anti-inflamatórios, a gente já parte para uma terapia biológica. Tanto para a parte axial quanto para a parte periférica, os primeiros biológicos a serem tentados são os anti-TNF-alfa, como o infliximab, o adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, golimumab. Eu sempre temo estar esquecendo alguém, mas eu acho que eu falei todo mundo. E aqui a gente não usa o abatacept, que é uma medicação, e o tocilizumab, né, que são medicações muito usadas na artrite reumatoide. Aqui a gente tem uma opção de ir para as anti-interleucinas 17. Aqui no Brasil, o secukinumab e o ixekizumab, ou ixekizumab, como você preferir falar. Se você não tem uma boa resposta com essas medicações, a gente pode tentar os anti-interleucina 23, como o guselkizumab, como também o ustekinumab e o risankizumab. São opções muito boas. A maioria delas tem no SUS, outros no plano de saúde. Ninguém compra elas com dinheiro porque elas são muito caras mesmo, né? Cada um tem seu regime. A gente não está aqui para falar esse detalhe. A gente vai ter episódios para cada uma delas de repente, tá? No futuro. Mas é importante você entender que você precisa do acompanhamento, às vezes, tanto do dermatologista quanto do reumatologista. A maioria das vezes, a parte da pele ela resolve muito mais fácil do que a parte articular. A gente tem um pouquinho mais de trabalho que os dermatos, né? Mas eles sempre ajudam a gente sempre ajuda eles. É sempre legal trabalhar junto com o dermatologista. São pessoas, na maioria das vezes, super estudiosas e realmente preocupados com o paciente, que a gente adora trabalhar com eles mesmo. Dermatologistas, um grande abraço para vocês, ó. De coração, amo vocês. Obrigado aí por cuidar tanto bem dos nossos pacientes com doenças reumáticas. E agora, a gente vai falar um pouco do tratamento tópico, né? O que é o tratamento tópico? O tratamento ali das lesões com pomadas, cremes, coisas que não são medicações orais ou na veia, né? Coisa do tipo assim. Luz é uma coisa importante para a psoríase. Claro, não é para você sair aqui no sol de meio-dia aqui de Santarém do Pará, na Amazônia, não. Mas pegar aquele solzinho da manhã ou do fim da tarde pode ser legal para quem tem psoríase, viu? E existe para pessoas que não estão melhorando e tudo mais, a gente pode fazer um tratamento que a gente chama de fototerapia. Geralmente, claro, quem vai indicar isso é o dermatologista, com uma luz UVB. Ele é muito usado para os pacientes que têm contraindicação para tomar algum remédio, né? Por exemplo, grávidas ou pessoas assim, e geralmente tem um sucesso legal. E em casos mais graves, em casos de distrofia ungueal mais importante, da psoríase palmo plantar, onde a penetração da UVB não é tão boa assim, o dermatologista pode fazer uma fototerapia com o psoraleno, que é uma coisinha um pouquinho diferente. Funciona bem também. E de cremes, essas coisas assim, a gente pode fazer emoliente, né, terapia emoliente, especialmente com cremes à base de hidratante de ureia, a 10%, a 30%. Pode usar corticoide tópico. É sempre importante falar que tem que ser por pouco tempo, evitar pegar sol com ele, porque se você ficar muito tempo usando corticoide tópico, pode criar uma estria, pode afinar aquela região da pele que você passou. Então tem que ser uma coisinha de semaninha, sabe? Uma semana, 2 no máximo. Você pode usar ali também análogos da vitamina D, como o calcipotriol tópico, os dermatos usam bastante. Você pode usar também um queratolítico, como o ácido salicílico de 3 a 6%, e também o LCD de 3 a 12%. E na psoríase grave, além de toda a terapia sistêmica, né, e tudo mais, a gente está falando de doença de pele aqui, pode usar a fototerapia e também retinóide como a acretina. Mas, meus amigos, é sempre importante, o grande recado aqui da psoríase, da doença psoriásica, da artrite psoriásica é inflamação. É esquecer articulação, esquecer pele e pensar no paciente como um todo. Não adianta dar remédio para a pele, dar remédio para a junta e esquecer que por trás tem um paciente, que por trás tem uma pessoa que a gente precisa controlar o risco cardiovascular, precisa controlar comorbidade, como obesidade, doença renal, doença intestinal, hipertensão, diabetes, hábitos de vida, exercício físico e lembrar que é uma doença que a gente precisa de uma terapia multidisciplinar. Eu fico muito feliz de você ter ficado comigo aqui nesse episódio mais uma vez. E obrigado por ter deixado seu like, obrigado por se inscrever, obrigado por acompanhar nosso canal no YouTube, no Spotify, entre outras plataformas. E compartilha esse vídeo, esse podcast, esse episódio, porque eu tenho certeza que alguém que você conhece vai gostar de saber mais sobre esse problema e vai ajudar a espalhar informações de qualidade com segurança.
Meu nome é João Alisson, sou reumatologista, e muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Até a próxima.